Olá! Hoje nós vamos falar por que você nunca foi e ainda não é autista. Sim, e o vídeo de hoje então vai passar pelas razões dessa minha afirmação. Bem, antes disso eu queria falar só algumas palavrinhas porque eu estou bastante tempo sem vir aqui, né? E também estou afastada das redes sociais. De tempos em tempos eu realmente faço uma considerável pausa para reflexão, né? O que está sendo o meu papel aqui nessas redes sociais, falando sobre esses meus temas, não é? Qual o sentido disso ainda, né? Tanto para mim quanto para quem está me seguindo, me ouvindo. Eu penso que tudo isso é bastante importante. E eu realmente vou fazer algumas mudanças, não é? Que vocês vão ser avisados ainda sobre isso. Bem, o termo autismo, ele está no momento absolutamente banalizado, generalizado e banalizado assim ao máximo. Não é? Vocês já devem ter ouvido falar isso daí nas redes sociais. Na minha vivência e na minha opinião, eu só tenho a concordar com isso. Realmente, há alguns anos atrás, quando se ouvia falar de autismo, não é? Ele se mesclava em algumas características com a superdotação e havia muitas confusões, não é? O que de certa forma é um pouco normal, não é? No entanto, a coisa foi pegando uma dimensão tamanha, não é? Que agora tudo é autismo, não é? E todo mundo é autista, né? É uma coisa assim incrível. Realmente por um lado é cômico, né? Por outro lado é desesperador, porque quem é realmente autista passa a ser completamente negligenciado. Ninguém mais presta atenção. Então eu não sei o que acontece realmente, né? Por exemplo, inclusive com os profissionais que dão determinados diagnósticos, não é? Extremamente rápido, com superficiais, com pouco conhecimento e a autoafirmação também, né? Eu sou autista porque a pessoa mesmo descobriu, acha que descobriu o que é e se intitula. Vocês já devem ter ouvido falar aí, não é? Que existem atualmente até chá revelação, né? De autismo e outros diagnósticos aí semelhantes, né? Como TDAH e tal. Quer dizer, é o cúmulo do cúmulo, que não tem nem mais palavras aqui para dizer o que eu penso de tudo isso. Bem, então eu preciso dizer para vocês que não é porque você é um pouco mais sensível ou até bem mais sensível do que a maioria das pessoas que lhes rodeiam, não é? Por exemplo, fisicamente, se você tem um tato mais sensível, um olfato, uma audição ou até uma visão, né, de enxergar mais detalhes e tudo, não é por causa disso que você é autista. Percebe? Ou se você é um pouco mais empata, se você se acha, né, ou se até outras pessoas também dizem que você é realmente um pouco mais empata, que você percebe melhor as emoções, né, das pessoas, que você sente mais com as pessoas, que você é autista, pelo amor de Deus. Não é.
necessariamente. Entende? Pode ser até que você seja autista, que essa seja uma das suas características. Mas não quer dizer que você seja assim, que você seja realmente autista. Tem gente, e não são poucas, que está sendo diagnosticada, entre aspas, né, como autista, nomeada, vamos dizer assim, nomeada autista, porque ela tem essas características simplesmente. E, gente, veja bem, se você é uma pessoa que se atém muito a detalhes, é uma pessoa que se acha empata, tá sempre, né, sendo tipo espelho das outras pessoas, não quer dizer nem que você seja super sensível no quesito superdotação. Pode ser outras coisas. Sabe? E quem vai dizer isso é uma pessoa que conhece esse tema com responsabilidade, com profundidade, e não que fez aí um aninho de pós-graduação e já acha que já pode, entendeu? É isso. Agora, se você tem, o mesmo se você tem uma bateria social um pouco mais, um pouco menor, entende? Se você é uma pessoa um pouco mais introvertida, gosta de silêncio, tende a ter uma maior seleção de amigos, não é o da galera. Cara, não quer dizer que você é autista por causa disso. Você percebe? Meu Deus do céu, que loucura! É uma loucura. Eu fico assim, pasma, sem palavras. Agora, outra coisa que eu vejo também, não é porque você se percebe mais inteligente, ou seja, tenha um pensamento um pouco mais rápido, seja na área de exatas, humanas, ou seja lá do que for, né, traduzindo, esmiuçando um pouco melhor, se você lida um pouco melhor com número, com tipo de pensamento lógico, que você vê que você consegue ver resultados um pouco mais rápido do que a maioria das pessoas, se você tem, muito bem na sua oratória, né, fala muito bem, ou então tem uma facilidade enorme para decorar coisas, que você é autista. Tem gente aí sendo nomeada de autista porque é mais inteligente e um pouco mais sensível, pronto, é taxado já de autista. Mas, nossa, é uma coisa muito difícil no momento. E o último ponto que eu vou pôr aqui é o tal do hiperfoco, que esse termo, ele realmente, ele tá me dando nos nervos, assim, incrivelmente. Isso porque eu moro do outro lado do oceano. Esse termo hiperfoco, ele foi completamente descaracterizado, e assim como o termo autista, ele foi banalizado, né? Todo mundo agora diz que tem um hiperfoco, e falou de hiperfoco, já liga direto com o autismo, e a pessoa fica nessa vibe achando que é autista e sendo carimbada como autista também muitas vezes por causa disso, e já nomeando e carimbando já os seus próprios filhos, as suas próprias crianças, o que é ainda muito, muito pior. Então eu vou explicar aqui para vocês, né? Assim, bem didaticamente. Vou tentar. Veja bem, hiperfoco, ele é um termo que que primitiva no sentido de ser primeiro, tá? Ursprünglich, em alemão, ele veio sim do tema maior autismo,
né? Porque dentro do espectro autista existe essa característica do hiperfoco, que na realidade é uma forma de rigidez cognitiva. Ou seja, na prática, a pessoa ela se interessa por um determinado tema e aquilo ela incorpora. Então ela quer saber intensamente tudo sobre aquele tema, não é? Só que esse termo, né, hiperfoco, é quando essa pessoa ela realmente entra nesse estado, ela nem entra, ela já é desse estado, né, com algum tipo de tema, e ela não consegue, por causa da rigidez cognitiva dela, ela não consegue sair daquele tema. Então, ela faz daquele tema a vida dela, e quando as pessoas conversam com ela, né, ela até consegue muitas vezes interagir, mas de uma forma mais superficial, e ela traz bem rapidamente, o mais rápido que ela pode, a outra pessoa para o tema dela. Ela só se sente bem e confortável naquele tema dela. Então, esse termo do hiperfoco, ele vem, né, antes, ele vinha dessa característica, ok? Agora, com o tempo, esse termo, ele foi se expandindo, ele foi servindo para outros estados um pouco mais leves, um pouco, né, não tão rígidos. Até aí, ok. Só que agora ele foi tão descaracterizado, mas tão descaracterizado, que ele serve para qualquer estado normal de concentração por algum tema que a pessoa possa ter. Veja bem, todo ser humano, isso a gente aprende em pedagogia, quem faz um bom curso de pedagogia, né? Já dizia, esse já é um pilar sólido, por exemplo, da pedagogia Montessori, e que também passa por outros grandes pedagogos, né? Piaget e etc. Todo ser humano tem fases de interesse concentrado em determinado tema. Toda mãe que tem alguma criança e observa a sua criança, ela vai ver que a criança tem, por exemplo, fases que ela gosta de historinha. Então ela ouve historinha sem parar, entendeu? E ela fica lá semanas, meses só ouvindo historinha o tempo inteiro. Ou ela gosta de pintar. Aí ela vai e pinta. Por exemplo, com guache. Ou ela brinca com aquele carrinho amarelo, se ela é menorzinha, por exemplo. E aí ela brinca com aquele carrinho amarelo o dia inteiro. Né? Tem crianças que só falam em carrinho, que querem saber de carrinho. Gente, esse são fases, no caso de criança, são fases normais do desenvolvimento de toda a criança. E os adultos também têm essas fases de interesse em vários temas, por toda a nossa vida. É como se fosse um triângulo, né? Ou uma curva, assim, bem mais pontuda, certo? A gente se interessa por um tema, aí a gente vai, estuda, cada um com o seu tempo, cada um na sua profundidade. Aí a gente vai, se interessa, tal, chega a um ápice,
né, desse interesse, dessa concentração, até o ápice dessa concentração leva hoje no mundo administrativo, né, no mundo empreendedor, leva o nome de flow, né, que é o máximo, aquele ápice, o máximo da concentração, do interesse e de descoberta. Claro, depois que você trabalhou, você talvez, né, se descobre para você mesmo coisas e você sente muito prazer naquilo, nesse processo. Flow é o ápice desse processo. E aí, aos poucos, vem o up, né? Que você vai se desinteressando, você vai se dispersando, né? E logo, ou talvez depois de um tempo, pode vir de novo esse tamanho interesse por outra coisa. Todo o ser humano passa por isso, em todas as fases da nossa vida. Agora, você dizer que você está, eu tenho um hiperfoco nisso, eu estou com hiperfoco nisso. Não, você tem um interesse em alguma coisa. Eu me interesso por tal tema. Eu estou concentrada nesse tema agora. Percebe a diferença? Então, essa coisa, tudo é um hiperfoco, leva a muita confusão. Né? Essa generalização do tema hiperfoco leva a uma confusão enorme do conceito, do que realmente é o quê. Então, por favor, eu tenho interesse nisso. Eu sempre gostei desse tema. Agora eu estou concentrada em aprender isso. Nossa, eu tenho muito prazer em aprender isso. Né? Vamos tentar deixar um pouco esse tema, esse termo, aliás, hiperfoco, um pouco, deixa para realmente situações mais extremas, né? Mais intensas, entende? Porque realmente, olha, está prejudicando as pessoas. É por isso. Não é porque eu estou irritada, não é por minha causa, mas é que eu vejo que está prejudicando muitas pessoas. Muitos adultos e muitas crianças estão sendo vistas, diagnosticadas ou pessoas que estão se autonomeando autistas e realmente estão acreditando que elas são autistas e não são autistas. Né? Vamos dar o lugar e a importância e a relevância do autismo para quem é realmente autista. Certo? Então, gente, olha, vamos realmente dar um tempo, né? Eu sei que é difícil, mas eu tô aqui para tentar dar um stop, né? Um alô, falou. Beijos e até a próxima.